na aula passada, a gente começou a trabalhar a formulação de um Lagrangiano. Eu tinha terminado a aula com um Lagrangiano meio, eu acho que eu tinha deixado um Lagrangiano meio teste para você, mas eu vou jogar o para a gente fazer o tensorial simétrico de Rank2. eu tinha deixado o Lagrangiano aqui com campos que a gente produziu, e depois tinha deixado para ver o caso tensorial, e tinha deixado. E depois a gente falou do regime espacialmente uniforme, né? Tá, obrigado. Então, a gente já. Deixa eu voltar aqui. Vamos pegar, então, vamos tentar fazer o caso do campo. Vamos pegar aqui o que eu tinha deixado primeiro. Tinha deixado. Vou pegar o Lagrangiano que eu tinha deixado esse maiorzinho aqui. Esse Lagrangiano com um campo escalar e um campo vetorial. Então, nós temos feito a seguinte proposta. Vamos pegar esse campo aqui para a gente pegar o φ ponto ao quadrado. Deixa eu falar desse Lagrangiano aqui, quem sabe a gente possa obter as equações de massa. Gradiente de φ escalar, gradiente de φ. E aí a gente bota aqui um termo que poderia ter potências de φ elevado a 1, por exemplo. Então esse é o setor do φ puro. Então eu tenho um campo escalar. Esse campo escalar eu posso ter a parte de derivada dele temporal, que vai dar energia cinética, a parte de derivadas espaciais, que vai dar assim, a energia cinética associada ao gradiente do campo, e uma parte tipo potencial, que é o campo, é uma densidade de energia que está associada ao campo em si, como no caso do oscilador harmônico, a coordenada, o potencial é x2, não depende de velocidade, é alguma coisa que só depende mesmo do campo. Então, é o que a gente chama de termo de potencial. Vamos pegar agora o campo vetorial. Então, nós temos um sistema em que eu acoplo um campo vetorial por um campo escalar. Então, para o campo escalar, a gente tirou a forma que a gente acha que seja mais razoável para uma densidade lagrangiana. Para o campo vetorial, a gente propôs aqui aqui o ABC. Agora botamos aqui um alfa, então eu posso pegar, claro, do vetor eu vou pegar a derivada temporal dele ao quadrado. De um vetor eu posso tirar rotacional e eu posso tirar divergência. Então eu posso pegar um termo e vai ter, em vez de pegar só para o escalar eu pego o gradiente. Para o vetor eu posso pegar o termo de divergência, então de uma certa maneira eu estou medindo uma densidade de energia associada à variação espacial do campo. Mas o campo vetorial ele tem variação espacial medida através da divergência e através do rotacional. Eu posso introduzir esse termo aqui também. Esses termos aqui, que tem derivadas, esse termo aqui é quadrático do campo, esse termo aqui é quadrático do campo, esse termo aqui é quadrático do campo, esse termo aqui tem quadrático do campo, esse termo é quadrático do campo, esse termo aqui pode ser mais alto. Então, termos cinéticos, a gente sempre pensa que são termos quadráticos, porque a energia cinética ela é quadrática na velocidade. Então, ela é quadrática na derivada temporal do objeto, e aqui a gente vai ter coisas que são quadráticas nas derivadas espaciais também, porque agora eu tenho um campo, o campo depende de t e de x, então ele pode ter uma energia associada à variação dele com o tempo e com a coordenada. Aí a gente depois colocou aqui um termo que poderia ser um termo de potencial. Coloquei um novo termo, que poderia ser o si a escalar a elevado a uma potência n. Até agora eu não misturei φ com A. Eu tenho dois campos completamente desconectados um do outro. Agora eu vou começar, eu quero ter um sistema em que o φ e o A descrevam um sistema em conjunto. Então tem que começar a acoplar esses campos. Então eu poderia começar a pensar em termos cinéticos que eu posso colocar. Então eu poderia pegar a derivada do φ em relação ao tempo, mas não posso misturar com a derivada do A em relação ao tempo, porque o A é um vetor. Então isso aqui, a gente falou no ano passado, se eu pegasse essa composição aqui, isso aqui tem um caráter vetorial, isso não é um escalar lagrangiano, ele tem que ser um escalar sobre rotações. A gente pode pegar esse termo aqui, o φ ponto, e misturar, por exemplo, com a divergência do A. Como eu posso também pegar um termo, que eu acho que eu chamei, não sei nem se eu coloquei aqui, mas poderia colocar um termo que vai ser, por exemplo, não coloquei no ano passado, vamos colocar aqui um parâmetro zeta', que poderia ser o seguinte, o gradiente do φ escalar a ponto.
Porque já que eu aponto é um vetor, eu tenho que misturar com um vetor ligado ao φ. Então, esse termo aqui é uma possibilidade. É um termo quadrático nos campos? Tem uma potência em φ, uma potencial. Uma potência em φ, uma potencial. Então, é um termo quadrático nos campos. Só que é um termo misto. É um termo que mistura a energia cinética do φ com a energia cinética de divergência do ar. E aqui mistura a energia cinética do gradiente do φ com a energia cinética propriamente dita do ar. Então, é um termo legítimo. É um escalar de Lorentz, é um escalar de colocação, mas pode figurar no meu lagrangiano. Depois eu tinha colocado um outro termo aqui. Esse termo aqui nós tínhamos colocado, né? Ah, não tinha colocado esse? Eu não tinha colocado, eu acho que era esse termo na aula passada. Então, vou chamar esse termo aqui de zeta linha e esse termo aqui de zeta. Quem assistiu a aula passada, quem está assistindo a aula dela, está gravando? Para eu não ficar falando no vazio, tem que refazer. Não, então tá gravando. Então, na aula passada a gente tinha colocado esse termo. Agora está vendo? Não, esse termo aqui é possível também. Mas vamos ver daqui a pouco, vamos aprender vamos aprender um dispositivozinho que vai mostrar que, na verdade, do ponto de vista do lagrangiano, esse termo é igual a esse termo. Eles são diferentes, mas do ponto de vista de contabilização de lagrangiano, esses dois termos são a mesma coisa. Então, botar os dois juntos é desnecessário. Mas vamos ver, em princípio a gente coloca. Em princípio a gente coloca tudo. Tudo que é compatível com aquilo que eu quero. Eu quero um lagrangiano que seja escalar, que dependa dos dois campos, que meça as energias cinéticas, as energias eventualmente potenciais, e que aí a gente modela de tal maneira que as partes cinéticas sejam quadráticas nos campos. Tá legal. E aí aqui eu vou ter um termo que nós colocamos na aula passada, que era esse aqui, o gradiente de φ é um vetor. Então ele não pode se acoplar nem com a divergência, não pode se acoplar com a divergência do ar, mas pode se acoplar com o rotacional do ar. Então, esse termo aqui é um termo quadrático? Ele está medindo energias cinéticas de natureza espaciais, quer dizer, a variação espacial do φ e a variação espacial do ar. Eu aqui tinha o termo de divergência de A ao quadrado. Agora, misturando o φ com o ar, essas seriam as possibilidades, né? E depois a gente colocou um termo que era esse aqui. Eu coloquei esse termo na aula passada, desculpa, está aqui, sob a forma de um parâmetro ρ, que foi o último termo que eu coloquei. Na aula passada a gente tinha colocado esse termo φ, ponto, divergência de A. Tá legal. Tá bom, aqui, ó. E essas são as possibilidades. Agora, claro, eu poderia também colocar um termo misto, tipo potencial, como eu coloquei aqui, o que eu chamei. Vamos chamar esse termo aqui de sigma, por exemplo. Um sigma que seria, por exemplo, φ a uma potência P e A escalar A uma potência Q. Agora, eu tenho um termo de potencial também, não depende de nenhuma derivada do campo. É um termo que mede só a energia potencial. Então seria um φ elevado a uma potência P, porque aqui eu tenho um potencial só para φ, aqui eu tenho uma parte de potencial só para o ar, e aqui eu teria uma parte de potencial que poderia acoplar o φ com o ar. Então, em princípio, claro, esse lagrangiano é muito Esse lagrangiano é muito mais amplo do que eu preciso, mas vamos fazer uma coisa mais ampla para vocês aprenderem a manipular com isso. E depois, claro, a gente vai, quando você constrói uma lagrangiana, às vezes você tem que construir um lagrangiano que é de uma página mesmo, dependendo do número das simetrias que você tem, você pode restringir. Então, o lagrangiano pode ser muito grande, o lagrangiano pode ficar pequeno se você começar a impor simetria. Se a gente começar a impor simetria, né? Quando a gente aprender simetria de Gale, a gente vai ver que esse mesmo lagrangiano vai ficar extremamente reduzido. Mas, por enquanto, a única simetria que eu não estou abrindo mão é a simetria rotacional. Então, eu quero que eu estou sempre cuidando para que SCO3, para que o meu sistema apresente simetria rotacional. Todo espaço tridimensional, estou fazendo uma teoria, uma descrição não relativística. Então, o meu grupo de isometria, como a gente já falou, é o grupo de isometria da métrica euclidiana. Então, estou fazendo uma descrição que seja SO3 invariante. É o que acontece, é a física galileana. Matéria condensada, né? A gente faz teoria de campo. Matéria condensada, que é o que eles gostam de chamar de Manifold Field, é, na verdade, uma teoria de campo com invariância SO3. Nós que somos da física relativística, a gente
dá um passinho e introduz a simetria relativista, que é o grupo de Lorentz. Então, para nós, a simetria, a descrição tem que ser covariante de Lorentz. Para a física não relativista, ela é covariante de SO3, é covariante no sentido galileano. Vou colocar assim. Bom, então, isso aqui é uma densidade lagrangiana. Pressupondo-se, então, que a densidade lagrangiana, ela está sempre dentro de uma... ela está ligada a uma ação. Então, pressupõe que ela está sempre dentro de um elemento de integração, dentro do espaço. Aqui a densidade do lagrangiano, integrada no espaço, deixa de ser uma densidade lagrangiana e passa a ser lagrangiano. E o lagrangiano integrado no tempo nos dá ação. Então, essa é o nosso caminho. Chegar aqui. Então, por isso que ela tem uma interpretação de lagrangiano por unidade de volume. Tudo bem. Tá. Vamos observar, vamos lembrar uma coisinha simples lá da mecânica clássica. Na mecânica clássica, descrita na formulação lagrangiana. Se eu pegar um sistema, né? Em que eu tenho apenas integral no tempo, né? O meu lagrangiano aqui, em princípio, depende de T ponto, de T ponto e T. Bom, então a gente sabe o seguinte, estou integrando em T. Se eu acrescentar a esse lagrangiano um termo, ou seja, ddt, de uma função f, dependa de quê? Que ponto? T. Vamos dizer que eu acrescente ao lagrangiano esse termo aqui, uma derivada. Então, a gente, sendo uma derivada temporal, a gente sabe que a gente vai poder integrar diretamente aqui. Então, na verdade, essa função aqui, ela vai ser computada só nos extremos. Eu já esteja integrando um tempo inicial e um tempo final. Então, fazendo isso aqui. Vamos integrando entre... então, eu vou pegar essa função aqui, computada apenas nos extremos. Ao passo que esse pedaço aqui, essa parte aqui, ela está computada ao longo de todo esse intervalo, né, de integração. Tá? Toda a dinâmica, né, que está ocorrendo entre esses dois termos. Ao passo que isso aqui é uma coisa puntiforme. Essa função contabilizada aqui e essa função contabilizada aqui. Então, esse tipo de termo aqui, é um termo que a gente chama de termo de fronteira. Ele não está contabilizando a evolução do sistema dentro do período da integração. Ele está apenas pegando condições de fronteira. Então a gente sabe que a física, ela tem que ser uma física toda que vai se realizar dentro, né, desse. Eu quero descrever a física, a evolução do sistema dentro desse elemento, desse intervalo de integração. Então, se a gente, aquele famoso resultado, se a gente acrescenta ao lagrangiano alguma coisa que seja uma derivada exata, né? Então esse termo aqui é relevante para as equações de Euler-Lagrange. Esse exercício similar que eu estava fazendo no curso de mecânica analítica, mostrando que as equações de Euler-Lagrange, que são ddt... Só antes de eu conseguir, isso é como se fosse só um termo fundamental do cálculo, né? Você pegou exatamente, um pedaço. fundamental do cálculo, exatamente. Então, quando eu faço o princípio variacional aqui, que a gente faz aqui como é que eu tiro as equações de Euler-Lagrange? A gente faz uma variação arbitrária no Q. Então, essa variação arbitrária no Q induz uma variação no S. Vai aparecer aqui isso aqui. Essa variação, então quem é que é a variação do L? Né? Quando eu faço uma variação arbitrária do Q, o L depende do Q. Então, vai fazer esse delta Q. O L depende do Q ponto. Então, isso aqui vai ficar um delta Q ponto. Variar o quê? Variar, essa variação é arbitrária na forma funcional. Então é claro que a variação do delta Q é a mesma coisa que a derivada da variação do Q. Essa variação comuta com essa ddt, porque eu estou fazendo uma variação na forma funcional da função. Não estou mexendo na coordenada temporal. Só isso aqui é o que sai daqui. Então a gente vem, o que a gente faz aqui, como sempre? A gente pega esse termo aqui e diz, esse termo que eu posso escrever dessa forma. Ele é o ddt do dl dq ponto vezes o delta q menos ddt do dl dq ponto vezes delta q. Então,
só usei aqui o teorema, a regra de Leibniz do produto. Derivada de um produto é a derivada do primeiro vezes o segundo, mas o primeiro é a derivada do segundo. A derivada do primeiro vezes o segundo não está aqui, não é isso. Eu subtraio ela, então sobra apenas esse termo aqui. Então, isso menos isso é uma identidade, é exatamente igual a isso. Aí a gente apenas precisa estudar. Isso aqui é uma derivada total. Está medindo apenas os extremos. Em geral, na mecânica, a gente diz, eu faço uma variação a extremos fixos. Né? Eu não vou variar no Q, no QF, que eu estou fazendo a variação aqui dentro. Ou seja, no fundo eu estou pegando aqui, eu quero estudar a dinâmica dentro do intervalo de integração, não nos pontos de fronteira. Então esse termo aqui a gente expressa, é o que a gente chama de termo de superfície. Esse termo aqui, então, junta-se com esse, a gente pega a equação de Euler-Lagrange, DDT do TR dq ponto menos, só o total sinal, porque isso tudo tem que ser igual a zero, o ciclo variacional diz isso, e aí a gente pega Euler-Lagrange, DDT de TR dq ponto menos DR dq igual a zero. Esse termo aqui entra na mesma categoria que esse aqui, é uma derivada total. Então, é o que a gente faz. A gente vai levar essa mesma discussão na teoria de campo, na formulação dos campos clássicos, mas com uma ressalva que vai ser importante, que é, eventualmente, qual é o papel desses termos de superfície. Então, quando a gente fala, por exemplo, de configurações topológicas, quando a gente fala de defeitos topológicos, né, que são, por exemplo, cordas cósmicas, paredes de domínio, vórtices magnéticos, monopolos magnéticos, texturas, vários tipos de defeitos topológicos. Esses defeitos topológicos, eles muitas vezes, para quem já estudou instantons, solitons, instantons, né? Esses objetos são objetos que têm contribuição na fronteira do espaço-tempo. Então, é o que a gente chama de objetos topológicos. Tudo que está ligado à fronteira, né, a gente chama de um termo topológico. Que a gente imagina que o que está na fronteira, ele independe da métrica, ele está dentro do espaço-tempo. Então, ele não é um termo métrico. Topológico. Então, vamos apurar essa discussão. Isso é importante. Em geral, a gente é muito assim, rapidinho, né? Se a gente fala, espera o termo de superfície, é o termo lá no infinito, mas esse termo lá no infinito pode fazer toda a diferença se a gente, por exemplo, estuda as chamadas configurações não perturbativas. Então, por exemplo, vamos ficar com o olho aberto aí. Tem vários tipos de configurações não perturbativas que podem dar contribuição física. Uma discussão, por exemplo, é se os instantons da QCD não estão ligados à invariância do CP forte. A gente tem processos eletrofracos também, onde tem anomalias que a gente observa que são devidas a estruturas que têm essa natureza topológica, que se formam nos processos eletrofracos, que são chamados esfalerons. Então, tem uma porção desses objetos que a gente chama de defeitos topológicos ou de configurações topológicas, que eles medem justamente o comportamento do campo lá no infinito, onde a gente despreza, esses termos são cruciais. Então, quando a gente despreza os termos de superfície, a gente está fazendo uma hipótese de trabalho. Eu estou considerando apenas aquelas chamadas configurações que estão fora das fronteiras, que caem a zero nas fronteiras do espaço-tempo. Se eu quiser levar em conta essas configurações que eu chamo de setor topológico de uma certa teoria, eu não posso desprezar os termos de superfície. Então, vamos fazer esse raciocínio, vamos tentar ainda ser simplista. Vamos ver o que pode ser um termo de superfície. Por exemplo, por que eu estou chamando a atenção disso? Se eu acrescentar aqui um termo que tenha a derivada temporal de uma certa grandeza, ou um termo aqui que tenha a divergência de um certo vetor, pelo teorema de Gauss, a integral do volume da divergência vai ser um fluxo. Então, esse termo aqui, ele daria origem, na ação, a uma contribuição desse tipo, DDT, e aí a gente faria a integral nas fronteiras aqui do espaço, que se chama sigma, lá no infinito, né, as bordas, né, lá do meu espaço, e eu teria aqui, né, uma integral de superfície, um fluxo desse campo vetorial G. Então, esse termo aqui, ele não está medindo nada no volume de integração, ele está pegando apenas aqui em cima do contorno. Aqui dentro do volume de integração, que é a parte d3x, né? Esse termo aqui não importa. Então, a gente vai partir do pressuposto que nós vamos estar estudando configurações de campo que não tem contribuição no infinito, porque senão esse termo aqui, ele daria uma contribuição para a ação. A ação, ela pode receber contribuição de termos
que não se zeram lá na fronteira do espaço-tempo. O que a gente imagina normalmente é que a gente tenha fontes localizadas no espaço-tempo de tal maneira que os campos eles tendem a cair a zero à medida que eu me afasto muito das fontes. Então, uma atitude normal que a gente tem é os campos, as configurações de campo caem a zero no infinito, elas caem, aliás, né, esse elemento de volume aqui é R2. Então, eu suponho que os campos lá no infinito caem a zero mais rapidamente do que 1 sobre R2. Então a gente faz essa hipótese. Então, lembrar que essa hipótese de desprezar os termos de superfície, ela pode fazer uma diferença depois. Lá na QCD, por exemplo, esses termos de superfície associados aos instants são importantes porque eles podem definir uma mudança na ação. E numa teoria quântica, quando a gente faz a quantização de uma teoria quântica, a gente precisa exponenciar a ação. Se eu acrescento aqui uma contribuição, eu estou mexendo numa fase. Só que uma fase, numa teoria quântica, não é um objeto também que eu despreze assim, porque a fase pode gerar interferência. Então, a gente pode ter processos físicos, né, que vão depender de contribuições dos campos justamente lá no infinito, que é onde a gente despreza. E essas contribuições de campo lá no infinito, essas contribuições de campo lá no infinito, elas podem ser fundamentais, por exemplo, em problemas tipo CP, violação do CP na QCD. Por exemplo, tem dois tipos de violação do CP. Tem o CP, a violação do CP nas interações fracas, e tem uma outra discussão que é a violação do chamado CP strong, nas interações fortes. A violação do CP nas interações fracas está ligada à origem da massa, está ligada ao mecanismo de Higgs, está ligada à matriz da Kabiko-Kobayashi-Pascal, mas na verdade está ligada à origem da massa, está ligada ao setor de Higgs. E a violação do CP aparece nas interações de rede das correntes carregadas, mais através, tem a origem de tudo está lá nos acoplamentos de Yukawa no setor de quarto. Mas existe o problema do CP fraco, que não é um problema de campos na fronteira, é um problema ligado ao Higgs. Agora, na interação forte, existe a possibilidade, que ainda não foi medida exatamente, mas teoricamente existe, né, uma possibilidade de a gente ter uma violação de CP forte. E tem um problema físico ligado a essa questão. O fato do momento de dipolo elétrico, do nêutron, ser muito pequeno, o nêutron ele é uma distribuição de quartos. Então ele tem 2 quartos D e 1 quarto U. Os 2 quartos D formam uma carga menos 2/3. O quarto U tem uma carga 2/3. Então a carga total é 0. Mas as cargas não estão. A carga não é, quer dizer, o objeto não é neutro em si, ele é neutro globalmente. Mas essas cargas estão distribuídas. Então eu posso ter dentro do neutro, existe uma configuração de dipolo elétrico muito nítida, que é o quarto U dando aqui e o quarto D, 2 quartos D estando mais localizados. Eu posso sempre essas duas cargas com menos 2/3 juntas e essa aqui mais 2/3. Então é como se formasse um dipolo elétrico dentro do nêutron. Esse dipolo elétrico é formado pela distribuição de cargas. Então o nêutron tem um pequeno momento de dipolo elétrico, que é muito pequeno. Como explicar isso na QCD? A QCD, ela tenta, uma das maneiras mais correntes de descrever a violação, o momento de dipolo magnético do nêutron muito pequeno, é através da chamada violação do CP forte. E essa violação do CP forte está ligada ao chamado setor topológico da QCD. São configurações de instantes. Então, pode ser que na QCD, os gluons da QCD, eles tenham certas configurações virtuais que não caem em zero infinito. São esses instantes. E essas configurações, elas vão dar contribuição para a ação da QCD e a contribuição disso aí está ligada ao momento de dipolo elétrico do nêutron. Então, a questão do CP forte, por exemplo, é uma questão que está ligada a jogar fora termos de superfície. Então, se eu jogo fora termos de superfície, eu posso fazer isso, mas aí tem que ficar claro para mim que eu estou desprezando todas as configurações de campo que poderiam ser não nulas no infinito. Então, quer dizer, a minha teoria eu vou obter uma teoria de campo a partir disso, eu vou obter equações de Euler-Lagrange
jogando fora essas configurações, mas significa que eu não estou analisando as minhas possibilidades da maneira mais plena possível, porque eu estou desprezando o termo de superfície. Então, não vou contabilizar aquelas configurações de campo que podem ser relevantes no infinito. Eu vou estar descrevendo apenas aquelas configurações de campo que caem a zero no infinito. Então, esse é um ponto de vista. Sabe? Então, a gente pode abandonar os termos de superfície, fazemos isso, mas com a consciência de que a gente está limitando a teoria ao que a gente chama de setor perturbativo. Quando a gente inclui os termos de superfície, a linguagem, né, no jargão aí, significa que você está acessando o chamado setor topologicamente não trivial da tua teoria. O que significa o setor topológico? O setor topológico significa justamente os termos que estão lá nas bordas, né? Você vai olhar e dizer, por quê? Porque a topologia é o quê? A topologia, eu fico no outro curso, aí deu 10 minutos sobre topologia para nós. Topologia, ela na verdade, ela é a noção daquilo que são vizinhanças, conjuntos abertos e conjuntos fechados. Então, na verdade, a topologia está ligada às fronteiras. Então, quando a gente pega termos de fronteira, a gente está pegando o setor topologicamente não trivial. Tem teorias que não têm. Tem teorias que não têm setor topologicamente não trivial, mas tem teorias que têm. As que têm são as mais importantes, são Young Mills. As teorias de Young Mills, que são as teorias importantes das interações fundamentais. Uma das coisas importantes aí, eu acho que havia até uma referência. Como foi que eu li a referência? Ah, não está aqui, é o Gregório. Quem quiser ler alguma coisa sobre configurações topologicamente não triviais, sobretudo em teoria de Young Mills, tem um review de 1974 que é excelente. Eu considero esse review assim, clássico. Esse review aí, ele não é datado. Pode ser lido ontem, pode ter sido lido em 74. Claro que tem hoje algumas novidades, mas ele dá a base toda. O autor chama-se Alfred Actor. Alfred Actor, se vocês encontrarem um homem que calça 48, ele calça 48, na verdade. Então, o Alfred Actor escreveu um artigo muito interessante que está publicado nos Reviews of Modern Physics. O ano é 74, eu não me lembro o mês, mas é ano de 74. Não tem, vocês colocando lá no Google, né, Alfred Actor, Reviews of Modern Physics, 1974, e o artigo é alguma coisa como Topological Configurations of Young Mills Theories. Esse artigo, eu dei até a referência agora para o Gregório, depois, se você quiser. Ninguém vai precisar estudar esse artigo todo, é um artigo bem grosso, assim, mas se você precisar consultar o que é um diol, o que é um instanton, o que é um soliton, o que é um monopolo magnético, o que é uma textura, o que é uma parede de domínio, o que é uma corda cósmica, todos esses defeitos, o que é um Sphaleron, todos esses chamados defeitos topológicos, ou que na cosmologia o pessoal chama de defeito topológico. E na teoria de campos a gente chama de configurações topológicas. Se alguém quiser ler alguma coisa sobre isso, tem esse review excelente do Alfred Actor e tem um livro excelente do Alexander Vilenkin, que é sobre cósmica topológica, defeitos topológicos em cosmologia. Estou colocando isso porque ajuda a pessoa que quer fazer algum trabalho sobre essas coisas, né? É Alexander Vilenkin e o outro autor é Scheller. Esses dois autores aqui. Vilenkin e Scheller. Esse aqui é um livro, aqui na biblioteca tem esse livro, é alguma coisa sobre topológico defects, topológico, acho que é isso mesmo. Topological defects em cosmologia. Então ele também estuda, né, a importância, por exemplo, desses defeitos topológicos para a formação de estruturas, né, como sementes de formação de galáxias, como cordas cósmicas, texturas, monopolos magnéticos. Então, tudo isso, todas essas chamadas configurações topológicas e esses defeitos topológicos estão associados a configurações de campo que lá no infinito não caem a zero. Então, são configurações que eu estou jogando fora quando eu desprezo os chamados termos de superfície. Tá? Eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Tá? Então, pode-se jogar fora os termos de superfície às custas de perder informação sobre o que a gente chama de setor topologicamente não trivial. Tá bom? Fala aí. Você sempre tem, você acaba numa equação diferencial. Isso. E essa equação diferencial, para você estudar a solução, você vai botar quando R tende a zero e quando R tende a infinito, assim. Então, quer dizer, quando você bota o R tende a infinito
ela vai para zero, você está já automaticamente tirando todos esses termos de superfície. Isso. Então essa mais ou menos Significa que você pode ter uma teoria muito rica sem esses termos de superfície, mas você não está acessando tudo aquilo que a tua teoria de campos que você está propondo está te dando. Quer dizer, se numa teoria de Yang-Mills você joga fora esses termos de superfície, você não está vendo sólitrons, você não está vendo instantons, você não está vendo monopolos, magnéticos, tem uma série de coisas que você está perdendo. Mas, por exemplo, para efeito de você calcular processos no modelo padrão, os processos em geral do modelo padrão não dependem dessas configurações topológicas. Não em geral, mas tem processos que dependem. Por exemplo, na década de 90, início da década de 90, entre 92 e 94, foi uma atividade que despertou muito interesse, porque o Lepter, né, que foi quando você saiu do SSP, né, o SSP foi onde foram descobertos os bósons, né, W+, W- e Z0. W+, W- e Z0, foram descobertas as correntes neutras. Então era o acelerador do CERN, que é o vovô do LHC. O SSP foi onde se fez, era um acelerador de próton, antipróton e PP-barra. Então, acelerador de próton é bom para fazer descoberta. O pessoal queria descobrir, né, se realmente a teoria de Saban-Weinberg estava certa. Já dava mais, dava menos, esse corrente neutra, e o pessoal fez os experimentos no SSP e achou em 82, em 73 já acharam essas correntes neutras. Né? As correntes neutras são 73. O W+, o W- e o Z0 foram de 82, mas foram divulgados em janeiro de 83. Então, a descoberta está aí, registrada 10 anos depois, aparece esses bósons, né, SSP. Só que o SSP fez as descobertas. Aí, no final da década de 80, esse SSP se transformou no Lepter, e o Lepter é o papai do LHC. Esse Lepter já é um túnel com 27 km de circunferência. O LHC já aproveitou todo esse túnel e só melhorou a questão dos detetores. Ele fez outros experimentos mais em cima do que já havia do Lepter. O Lepter, aí você sai de uma máquina de próton e vai para uma máquina de eletrotrombose. Você não quer fazer tanta descoberta, mas você quer fazer refinamento das descobertas que você fez. Processos de eletrotrombose são processos melhores para aumentar a precisão das suas medidas. Depois que você já fez a descoberta, você já sabe o que você quer melhorar a precisão. Então o Lepter, em 87, ele começou a funcionar. Ele funcionou até 2001, quando ele foi desativado para dar lugar ao LHC, que começou em 2009. Então, foram 8 anos para acertar o túnel do Lepter para poder colocar os detetores, os grandes magnetos e aí fazer toda a construção aí do aparato que é o LHC. Nesse período aqui do Lepter, estava se justamente estudando, melhorando a precisão da medida das interações fracas. Em 92 a 94, processos de espalhamento de natureza fraca começaram a apresentar medida experimental certas correções inesperadas do ponto de vista teórico. Então, fazendo-se que o cálculo perturbativo não se conseguia reproduzir aqueles resultados experimentais. E aí, se pensou, será que nesses processos de espalhamento, virtualmente podem se formar configurações topológicas? Afinal de contas, a teoria eletrofrágil é uma teoria não abeliana. Se ela é uma teoria não abeliana, ela deve ter configurações topologicamente não triviais. Então, nos cálculos perturbativos, você não leva em conta isso. Então, se pensou, não, pode ser que sejam alguns efeitos não perturbativos das interações fracas que estão dando esse padrão de desvio nas nossas medidas. Podia repetir? Oi? Podia repetir o que aconteceu em 92 e 94? Entre 92 é quando se verificou que as medidas experimentais estavam tendo uma discrepância dentro da barra de erro consideravelmente razoável em relação aos cálculos teóricos. Ou seja, a teoria e o experimento estavam diferindo não pela barra de erro aceitável, mas fora da barra de erro. Então, a diferença era maior do que a barra de erro comportava, ou seja, era um desvio. Você começou a observar desvio, né, nos cálculos teóricos das interações fracas quando confrontados esses cálculos teóricos com os resultados experimentais. E aí você pensou, bom, perturbativamente está tudo feito correto, os cálculos eram feitos em computadores, né, as pessoas que faziam esses cálculos eram pessoas que já trabalhavam nisso há 20 anos, então não tinha uma base de trabalho muito grande, não vamos desconfiar, não é erro de cálculo. O que pode ser? Talvez algum tipo de novo fenômeno. Então o que se pensou?
A teoria eletrofraca é uma teoria não abeliana. Ela tem um setor topologicamente não trivial. A teoria de Young-Mills tem instâncias, tem monopólio, tem um monte de configuração. E o pessoal identificou que o que poderia estar por trás era uma configuração topológica que se forma e que decai. Nesse processo de decaimento, ela se acopla com os estados que estão sendo espalhados. E aí, esses objetos são os conhecidos esfalerons. Então, se vocês quiserem procurar um pouco na literatura, então, esses esfalerons são configurações topológicas dos processos elétricos que estão presentes na teoria SO2 e que podem interferir indiretamente nos processos físicos. Então, eles dão contribuição como objetos virtuais que se formam, que decaem, eles se formam, duram um tempo na faixa de 10 a menos 18, 10 a menos 17 segundos e decaem. Quando eles decaem, eles dão contribuição para o processo que você está medindo. E aí, esses desvios entre a teoria e o experimento foram reavaliados à luz, né, das contribuições dos esfalerons. Então, são contribuições desse tipo, contribuições topológicas que residem no setor topologicamente não trivial da teoria SO2, da teoria eletrofraca. Certo? Então, estou chamando a atenção de vocês para isso. Como é que ficou essa história? Oi? E como é que ficou essa história? Não, ficou acertado que esses desvios, pequenos desvios, são devido aos esfalerons. Então, os esfalerons, eles não aparecem como novas partículas, eles não têm o status de ser uma partícula, porque o tempo de vida deles não é suficientemente longo para você identificar como uma partícula. São chamados estados metaestáveis. São estados que se formam, têm uma estabilidade mínima, mas decaem. Então, esses estados metaestáveis, eles dão contribuição para os processos fracos. Não todos, tá? Não todos os processos fracos, mas tem processos que têm contribuição, esses esfalerons podem dar uma contribuição sensível. Se vocês quiserem ler sobre isso, vocês vão encontrar literatura mais abundante sobre isso entre 92 e 94. Agora eles não viram isso para o outro lado, de que, digamos, fosse uma crítica ao modelo padrão? Não, porque está dentro do modelo padrão. Isso é uma contribuição, quer dizer, é uma configuração que só que você não levava ela em conta. É uma contribuição, ela não é física fora do modelo padrão, ela está toda dentro do setor eletrofraco. Mas, digamos, como se tivesse outros gráficos no setor eletrofraco que não tem no modelo padrão. Ah, bom, aí sim. E eles não levaram isso em consideração? Não levaram em consideração. Não, naquela época não se estava ainda, pois é, isso nós estamos falando de 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, ainda o impacto, vamos dizer assim, da supersimetria como uma física além do modelo padrão, essas large extra dimensions, não se estava ainda muito ligado se pensava que a física além do modelo padrão, nessa época o pensamento mais hegemônico era que a física além do modelo padrão deveria ser a grande unificação. Então você imaginava que era o setor, a grande unificação era a física além do modelo padrão. Você não atribuía, será que é supersimetria? Será que são dimensões extra? Será que é gravitação quântica? Será que é loop quantum gravity? Qual é a física além do modelo padrão que pode estar não se pensou nisso? Você pensou, não, vamos olhar melhor o modelo padrão e ver o setor topológico, porque também é uma coisa importante. Né? Às vezes você pensa que a configuração, os instantons assim, em QCD, né? Quer dizer, pensa-se que às vezes a configuração topológica, ela não é importante para os processos perturbativos, mas ela pode interferir nos processos perturbativos. Por que se estuda instantons em QCD, por exemplo? Né? Qual a importância de se estudar instantons? É porque você pode ter certos processos físicos que são derivados da física desses instantons. Né? Os instantons não são uma partícula, ele não é um quark. O quark é uma partícula, o gluon é uma partícula, o instanton não é uma partícula, é uma configuração dos campos de gluons, é uma configuração, por isso que ele chama instanton, instante, são partículas que têm uma duração muito curta, é como se fossem partículas instantâneas, né? Elas têm uma duração muito curta, elas se formam, são configurações topológicas não triviais desses campos que se formam e que decaem em 10 a menos 23, 10 a menos 24 segundos, mas se formam, quer dizer, a teoria tem dinâmica para formar esses objetos. A QCD, então, ela consegue acomodar esses objetos. Então, e esses objetos podem ter uma repercussão em alguns processos físicos. Né? Mas eles não são uma partícula, não tem uma partícula, o instanton não é uma partícula.
é como a gente já falou, é uma configuração meta-estável. Ela decai, ela se forma, tem uma mínima individualidade, mas decai. Mas ela não se configura como uma partícula estável, como é o caso do quark, como é o caso do globo. Tá? Esse conceito que eu quero que vocês comecem a perceber nessa discussão, tão cedo quanto agora, né? Não é proibido falar dessas coisas para os teenagers, né? Para o grupo aí, né? Os mais jovens. Mas é bom já vocês fazerem essas coisas tendo consciência do que está por trás dos bastidores. Porque se você pegar qualquer livro, despreza o termo superfície, dizendo que o campo está a zero no infinito e silêncio absoluto, tá bom. Não é conversa para criança, não é isso. Tá? É uma conversa para vocês, sim. Vocês têm que saber, eu posso fazer isso, mas às custas de quê? O que eu estou jogando fora? Eu estou jogando fora isso, eu posso estar perdendo isso. Quanto mais cedo souber a verdade, melhor, né? Não é a cegonha que te trouxe, né? Acreditar nisso é acreditar na cegonha do Papai Noel, que está chegando semana que vem. Então, o ponto é que, assim, você dizer, o problema é que a gente quer determinação do campo em questão. E aí a gente sempre tende a fazer o caminho mais fácil, que é a ação primeira vantagem. Exatamente, a derivada da densidade lagrangiana. E aí você tem também esse caminho mais fácil que, se você faz o delta são igual a zero, né, você joga É o princípio da minha, isso é um princípio. Eu digo que, gente, vamos a física clássica, ou pelo menos o que fizeram que deu certo, né? Fizeram, enfim, bons resultados. Agora, o que eu estou entendendo da tua discussão é que você não quer que a natureza seja assim, porque é uma sensação muito forte de falar que a ação é integral lagrangiana. Aí você está falando que pode ser que tenham termos aí ligados... Vou falar antes de você falar. Tem uma coisa muito mais forte do que você está falando. Se você pegar o pessoal da escola axiomática, teoria quântica de campos axiomática, baseada em primeiro princípio, eles vão dizer o seguinte: não existe lagrangiano, não faz o mínimo sentido disso. Isso tudo aqui é um nonsense absoluto. Joga no lixo, não existe ação, não existe lagrangiano. Tudo isso é um amontoado de símbolos que parecem dar certo. Isso é o que te diz. Vocês podem ler artigos, sobretudo a escola alemã foi muito forte na década de 60, 70, né, sobre a discussão da chamada teoria axiomatic field theory. Então, é a teoria de campo construída a partir de princípios mais fundamentais que não são ação, que não é lagrangiano. Se vocês quiserem, tem um livro na biblioteca muito interessante sobre isso. Vale a pena, não estou querendo que vocês aprendam tudo. Eu estou só dizendo, tem várias coisas. Fiquem sabendo que tem muitos caminhos. A perdição é grande. Olha, faz a gente se perder, né? Tem que colimar uma certa hora. Eu quero saber tudo, deixa eu trabalhar 60 anos, que pode ser que eu saia. Mas por enquanto a gente tem, vamos fazer isso. Vamos ser simplistas, vamos abandonar isso, abandonar aquilo, só sabendo que eu não estou fazendo isso de uma forma inocente. Então tem um livro que se chama PCT Statistics. All that. Whiteman é o autor. Acho que é Street and White. Esse livro é um livro antigo, acho que esse livro é da década de 60 ainda. Mas é quando são lançadas as bases da chamada teoria de campos construtivista. Você constrói a teoria de campos a partir de princípios fundamentais, que a gente chama na literatura em geral, quer dizer, são chamados construtivistas. Constructive axiomático, era baseado nesses chamados axiomas de Weidmann. Então, o pessoal, nesse livro, ele lança esses axiomas fundamentais do que deve ser uma boa teoria quântica de campo. Aí primeiro aspecto, forte análise funcional. Ela tem que realmente dominar a análise funcional, conhecer a análise funcional bem, e aí, claro, outros aspectos também tem que conhecer topologia, geometria, mas assim, o fundamental disso é a análise funcional. Então, o pessoal da matemática que faz análise funcional, em geral, está muito ligado a essa área da chamada teoria de campos construtivistas, né? Ou axiomáticas. Nessas teorias de campos, justamente, o Gabriel, não se parte de Lagrangiano, não existe, para eles não existe Lagrangiano, não existe ação. E o que é o campo, afinal de contas? Né? O que é o campo? E você constrói a tua teoria de campo baseada em quê? Nesses axiomas de Weidmann, eles constroem objetos fundamentais, são chamadas funções de correlação.
Então você define uma teoria de campos a partir dos axiomas sobre as funções de correlação e você vai construir, na verdade, as funções de correlação. Que nós, na chamada teoria de campo não construtivista, na teoria de campo perturbativa, você usa justamente Lagrangiana, ação, integração funcional para construir justamente as funções de correlação. Então você tem um método, né? Por exemplo, a integral de caminho, o João vai dar até o curso de férias dele aqui, né? Mas a atividade geral vai ser aquela ideia da introduction, que eu acho que a introdução aos métodos funcionais da teoria de campo, que é justamente os métodos funcionais são usados para você construir as funções de correlação, usando justamente ação, integração de caminho, que os construtivistas abominam. Isso não existe. Isso são símbolos que estão em pedaços de papel. No final do dia, você consegue calcular. Né? Você consegue calcular as seções de choque, você consegue calcular os processos. Por que funciona? Não se sabe direito. Mas estou dizendo isso aqui. Então, você está partindo do pressuposto, nós estamos partindo do pressuposto que existe um Lagrangiano, que existe uma ação. Você pode fazer toda a teoria de campos dizendo, não considero nada, Lagrangiano não considera ação. Isso para mim não existe. Mas eu posso fazer uma teoria de campos muito mais até matematicamente fundamentada. Agora a questão é, esse povo calculou o quê? Esse povo calculou, por exemplo, o decaimento do Higgs em 2 fótons? Esse povo calculou o decaimento do Higgs em 2 a 0? Esse povo calculou a seção, o momento magnético do burro até a 14ª casa decimal? Então, quer dizer, é aquela coisa, funciona matematicamente perfeitamente, não estou desqualificando o trabalho, eu estou apenas dizendo que é uma outra forma de trabalhar e que você talvez vai precisar de outros métodos. Quer dizer, quando você vai calcular coisas que são perturbativas, talvez esse processo seja muito refinado do que você quer. Né? Agora, se você vai calcular alguma coisa que precisa de uma consistência matemática maior, aí, vamos olhar o que esse povo está dizendo, né? Então, depende, né, daquilo que você vai estar querendo fazer, tá certo? Então, é um pouco essa discussão. Então, não fique, eu também não estou querendo recrutar vocês para serem lagrangianistas e acionistas, né, assim, vamos para a natação, né? Não estou falando recrutamento, simplesmente eu sou completamente ignorante disso aqui. Absolutamente é pior do que bárbaro, branco, do século IX, realmente é uma coisa muito interessante, mas é um treinamento à parte. Você tem que entrar nessa área o mais cedo que você puder e saber conciliar a matemática, a análise funcional com essa discussão. Aqui no Brasil, tem uma pessoa, ele é brasileiro, não é brasileiro, mas que trabalha, se aposentou na Alemanha e veio para o Brasil, ele visita o CBPF de vez em quando. Se alguém quiser conversar sobre isso, ele vai ficar muito feliz, porque ele adora quando ele pode falar que o Lagrangiano não existe. Ele é um amigo, mas é uma pessoa muito, ele sabe bastante, isso ele sabe muito bem. É o Bert Schroeder. Ele era da Universidade de Berlim, hoje ele está no Brasil, ele já foi colaborador do professor Jorge André Schwerk na década de 70 e tal, hoje ele se aposentou, ele fica meio aqui, meio lá, mas ele passa muita parte, ele nem vem muito ao CBPF, ele mora aqui no Rio, mas vem de vez em quando aqui, mas ele tem artigos que vocês podem encontrar aí nos pré-prints do CBPF, nas notas de física do CBPF, se vocês colocarem o nome dele, vocês vão encontrar. Ele, por exemplo, é um árduo combatente, mais do que, assim, é um homem-bomba das teorias de corda, por exemplo. E tudo que ele pode mostrar que a teoria de corda não existe, não funciona, é loucura, é delírio, não faz. Tem artigos assim, até escritos na rede, vocês podem até procurar, se vocês procuraram, botaram o Bert Schroeder na rede, ele é um axiomático e ele combate duramente, assim, é um verdadeiro mujahid contra a teoria de cordas. Ele é axiomático, construtivista, né? Aquele cara assim, extremamente analítico. E dá seminário para ele e te descobre, não, isso aí não existe. Bota uma grande supersimetria, não existe. Modelo padrão não existe. Nada. Mas tá certo, né? Então, quer dizer, tem essa discussão. Não existe e pode não fazer sentido para muitas coisas, mas para essa física de mais baixo nível, que é a nossa, né? Essa física perturbativa, essa física que dá para sujar a mão, né? Isso aí funciona. Um construtivista, os construtivistas ainda estão dando sentido às teorias de Deus. Estou desqualificando, estou só dizendo a realidade. Eles ainda estão estudando vários aspectos que a gente, em teoria de Deus, assim, para a gente são triviais, né, parece, mas não são. Eles justamente dizem, nada disso é trivial. Então a gente tem que dar sentido
há uma teoria de Young Mills. Então, a teoria de Young Mills, para eles, ainda ainda não existe completamente. Eles ainda estão tentando construir, do ponto de vista axiomático, as teorias de Young Mills. Mas a parte construtivista é complicada, né? Se for pegar o princípio do Russell, para você provar que 2 mais 3 é 3 mais 2, até isso, é uma matemática um tempo. Pois é. Contar uma história, né? Foi o Gabriel que eu falava, você tinha que saudade. Não, é só uma questão de novo, é só porque, por exemplo, tem essa questão construtivista e tal, assim, não quero tirar esse ponto, não, só realmente quero tirar o seguinte, isso daí vai dar uma certa noção diferencial. Isso. Daí vai dar uma noção diferencial que vai ter, não, você pega a noção da onda do mar. Isso. Você pode tirar na e falar, pô, eu quero a onda do mar, mas eu não quero resolver muito delicadamente. Vou tirar essa parte que me interessa, isso pode ser. Fazer uma equação linear. Mas esse aqui é o linear, tipo, realmente o que faz a onda do mar é uma coisa diferente. Aí você coloca os termos de superfície, entendeu? Então você tem uma coisa diferencial. Certo. Para a onda em si e para as condições de contorno da superfície. Isso é que tem da que produzir água. condições de contorno. Exatamente. Aí, fazendo essa analogia, quando você acrescenta aqueles termos de superfície aí na ação, e você tira alguma coisa de calor laranja, é isso que você vai ter? Tipo, a função de ondas com termos de superfície. Não. Eu estou jogando fora. Não, porque você tem duas coisas. Você tem a equação de onda, para ser resolvida, você precisa dar condições iniciais. Você precisa dar condições de contorno. É uma coisa. Agora, os termos de superfície que você está jogando fora são os termos de superfície no infinito, nas bordas do teu espaço. Então, você está desprezando, está dizendo que o campo ali é zero. Basicamente, você está dizendo. A condição de contorno que você está dizendo é: meu campo é zero na borda do meu espaço. Mas basicamente você. Aqui a gente chama de condições de Cauchy. Condições de Cauchy são as condições iniciais. No falar instante t igual a zero, você tem uma equação diferencial de segunda ordem. No instante t igual a zero, você tem que dar o campo, a configuração de campo, t igual a zero para todo x. Tem que dar a derivada temporal do campo em t igual a zero para todo x. Se a tua equação for de segunda ordem do tempo. Mas aí só queria entender por que não colocar desde o início, então, na ação, esses termos. Não, porque são as... quantizar depois. Não, porque as condições iniciais. Não, porque você quando vai quantizar, você não quer isso. Quando você vai quantizar, o teu campo deixa de ser um campo que você vai determinar pela equação de movimento. O teu campo passa a ter um caráter estocástico. O campo é completamente caótico. Ele pode ter todas as configurações possíveis. Você tem que pensar que o campo quântico é um objeto estocástico, que pode variar, você não fixa ele por equação de movimento nenhuma. Você fixa o campo pela equação de movimento só na teoria clássica. A diferença do campo clássico e do campo quântico, a gente vai ver, provavelmente daqui a 2 aulas, é que o campo clássico, como você falou, eu pego uma equação diferencial, parcial, segunda ordem, não importa, não linear, não importa o que seja, mas eu tenho uma equação diferencial que estabelece a dinâmica. Boto condições iniciais, por exemplo, as condições de Cauchy, 2 condições iniciais e resolvo o problema. Então eu sei como é que o campo evolui em cada instante. Agora, eu posso, no campo quântico, eu já não vou fixar, eu não tenho equação de movimento. O que eu tenho é um campo que ele passa a ter um caráter completamente determinado, a gente impõe uma relação de comutação sobre o campo, justamente para dar ao campo essa noção de incerteza, de indeterminação. Então o teu campo quântico é um objeto estocástico, ele pode variar à vontade. O que você imagina é o seguinte, que a teoria quântica, ela deve ser sempre uma flutuação em torno da trajetória clássica. E o que é o oscilador clássico? O que é você pegar o oscilador harmônico clássico? Qual é a configuração de mínima energia do oscilador harmônico clássico? Eu tenho meio de n x ponto ao quadrado mais o meio de k x2. Esse aqui é o meu oscilador harmônico unidimensional. Mínimo de energia. Esse termo tem que ser zero, esse termo tem que ser zero. Então x ponto é igual a zero, ou seja, partiu está parada. E ela está parada onde? Na origem. Então, isso aqui é a origem, isso é meu estado fundamental, do meu oscilador harmônico quântico. O clássico. O oscilador harmônico clássico, o estado de mínima energia dele é ele parado, na origem. Quando você quantiza, aí você diz, x já não é mais algo que eu vou determinar por essa equação. Isso aqui caiu por terra. Você tem que x é um operador que comuta com a coordenada de momento, que é mx ponto, e isso aqui te dá IK cortado. Isso aqui agora, aí você vai, dentro desse panorama, você vai estudar de novo quem é o estado fundamental desse oscilador harmônico. Aí você vai ver que a energia dele não é zero. Ele tem uma energia, a mínima energia já não é mais a partícula parada na origem. A mínima energia é uma energia zero, que é H cortado ômega sobre 2, onde ômega é a frequência, a raiz quadrada de kappa sobre L. Então isso aqui
passou a ser o estado fundamental. Agora, H cortado é muito pequenininho, 10 a menos 34 joules por segundo. Então, o estado fundamental do meu oscilador harmônico é isso. Ele está fazendo pequenas oscilações em torno da posição de equilíbrio. Então, isso é o meu oscilador harmônico quântico. A energia não é zero, não, mas é muito pequena. Mas ele está parado na origem? Também não. Ele está fazendo pequenas vibrações. Então, isso é o meu oscilador harmônico quântico. Ou seja, você perde a noção de determinação. Claro, ele tem uma função de onda. Se você olhar a função de onda do oscilador harmônico quântico, ela é uma gaussiana, centrada fortemente na origem. Então, significa que a posição mais provável de você encontrar a partícula é justamente na origem, mas nada impede que exista uma probabilidade menor de você encontrar a partícula um pouquinho mais afastada da origem. Então, o que? A coordenada quântica, ela agora é uma coordenada que varia, ela pode variar. Lá no infinito ela é zero, mas essa gaussiana cai a zero muito rapidamente. Então, tudo bem, a gaussiana vai ao menos x2, então ela cai a zero muito rapidamente, mas em princípio a tua partícula vai ter uma probabilidade pequenininha de estar muito longe da origem, mas vai ter uma probabilidade não nula. Então, com o campo é a mesma coisa. O campo deixou de ser uma solução da equação de movimento, mas o que a partícula está fazendo? O que a partícula quântica faz? Ela oscila, ela flutua. A posição dela é flutuante em torno da posição da posição clássica. Quer dizer, a gaussiana não está centrada no outro ponto, ela está centrada justamente na posição de equilíbrio clássico, ela está centrada no x igual a zero. Então, o campo quântico é a mesma coisa. O campo quântico, você tem um campo clássico, ele tem uma configuração fixa, pelas equações de movimento e pelas condições de contorno. O campo quântico, ele flutua em termos da configuração fixa. Se o campo clássico seguisse essa trajetória, o teu campo quântico, ele pode ter essa configuração, pode ter essa configuração, pode ter essa, mas essas configurações elas vão aparecer com probabilidade pequena. As configurações quânticas mais prováveis são aquelas que não se afastam muito da configuração clássica. Então, quando você quantiza o campo, você está fazendo exatamente isso aqui de oscilador harmônico. Você sai da posição de equilíbrio, que o que as equações de Euler-Lagrange dão é a configuração de mínima, é a configuração clássica do teu sistema. Então, classicamente, o teu sistema está fazendo isso. Quanticamente, como tudo que é quântico é H cortado é pequeníssimo, você não espera que a trajetória quântica seja muito longe da trajetória clássica. São deformações de ordem H cortado em torno da trajetória clássica. Quando a gente fala aquilo, a gente vai fazer um pique de fio, porque É. é o H cortado, então a gente não percebe Isso. que tem Uma abertura. abertura. Né? Tá claro, o conceito, quando vocês forem olhar o campo quântico, vocês têm que pensar isso. O campo quântico, ele é uma deformação, ele é uma flutuação. A gente quantiza, na verdade, o campo, que é a flutuação em torno do campo clássico. É isso que vai ser o meu campo quântico. Então, é uma coisa do oscilador harmônico. Aí você vai calcular o primeiro estado excitado, né? A energia é 3 meios de H cortado ômega, aí você vai olhar a função de onda. A função de onda já não está mais centrada na origem. Vocês pegaram o oscilador harmônico, né? Olharam o polinômio de Hermite, a função de onda, eu acho que ela faz alguma coisa desse tipo. Né? Ela já está, as posições mais prováveis já são a partícula mais afastada da origem, porque você deu energia suficiente ao sistema para perturbar bastante aquela posição de equilíbrio clássico. A posição de equilíbrio clássico é facílima, é x igual a zero, x ponto igual a zero. Ou seja, a partícula parada na origem e energia zero. Isso é o que é o oscilador harmônico clássico no estado fundamental. Aí quando você quantiza, a energia já não pode mais ser zero, é pequena, é uma pequena energia e nenhuma posição. Quer dizer, a partícula flutua, ela está basicamente centrada, mas ela nunca perde vínculo com a solução clássica. Ela está oscilando o máximo que ela pode, mas em torno da solução clássica. Agora, quando você excita o teu sistema, você tira o teu sistema da posição clássica. Você pode trazer mais para cá. Quando você puxa a molinha e deixa ela solta, ela vai começar a fazer isso. Então, aqui é o que vai acontecer no primeiro estado excitado. Você tira o estado, tira do teu sistema, a partícula já não está mais centrada na origem, ela vai começar a ter posições aqui e ali, afastadas da origem, mais prováveis de ela estar. Aqui a gente já fez um pouquinho de equação de oscilador harmônico, não precisa nem saber polinômio de Hermite, dá para ver que a função de onda do primeiro estado excitado é esse. Tá claro isso aí? Essa flutuação em torno da posição clássica é por causa da incerteza? É por causa da certeza, exatamente. Pode dizer, é por causa disso aqui. Isso é a... Isso é a relação de incerteza. Tá. O comutador, ele é que tira a relação de incerteza. Delta x, delta p é sempre o valor médio do comutador.
Muito bem, está claro o conceito? Então, quando o Tião for falar de integral de caminho, for fazer aquela integral de trajetória, somar sobre todas as configurações de campo, o que ele está fazendo é justamente, vai estar fazendo isso, ele vai estar somando sobre todas as trajetórias de campo. Mas lá na ação, a gente vai ver que as configurações que se afastam muito da configuração clássica, você vai dizer que o teu campo, você vai pegar o teu campo, é o campo clássico, a solução clássica, mais, vamos dizer, o campo quântico. Aí quando você expande isso aqui, o forte da ação está centrado na parte clássica, e a parte quântica aparece como flutuação. E aí essas configurações quânticas, a probabilidade delas diminui à medida que elas se afastam muito da trajetória clássica. Quanto mais fora da solução clássica o campo quântico tiver, menor é a contribuição dele para o processo. Tá certo? É nem no oscilador na mão. Quanto mais longe da partícula a partícula tiver da origem, menor é a função, menor é a probabilidade dela estar no ponto, porque a função de onda da centradona na origem, que é a solução clássica de mínima energia. Tá certo? Foi. Você falou no início, você falou que ele pode ser uma partícula, uma instabilidade. Qual é uma instabilidade mínima para você considerar uma Isso. partícula? Qual é que você considera uma coisa partícula? Ou você tem que olhar a escala de tempo do processo. Então você está olhando uma interação fraca, uma interação forte. A escala típica da interação forte são 10 a menos 23 segundos. Então se uma partícula dura menos do que esse tempo, ela não tem tempo de se firmar com a partícula. Em geral, você associa a partícula, aí é uma discussão, o que é partícula, né? Para quem faz teoria de campo eletrovativo, a partícula, nós vamos aprender sobre isso, vamos aprender que a partícula é o polo, a análise complexa, é o polo da função de correlação de dois campos, é o polo do propagador do campo. Esse polo, se esse polo aqui, você tem uma função desse tipo aqui, esse polo pode ter uma parte imaginária. Essa parte imaginária é interpretada na teoria de campos como o tempo de decaimento dessa partícula. Então, se esse gama aqui, se essa parte imaginária for muito pequena comparada com isso, o tempo de decaimento da partícula é muito rápido. E aí ela não consegue se confirmar como partícula. Então, o que é grande, o que é pequeno, vai depender da escala de tempo do teu processo. Se o teu processo é um processo de interação forte, a escala de tempo típica da interação forte é 10 a menos 23 segundos. Então, uma partícula que dure 10 a menos 28 segundos, ela é muito instável. Então, você não consegue dar a ela uma configuração de partícula. Agora, se uma partícula dura, por exemplo, decai 10 a menos 16 segundos, aí isso aí realmente é uma partícula. Os quarks, por exemplo, né? O tempo de recombinação deles é na faixa de 10 a menos 23 segundos. Então, eles estão dentro da escala de tempo. Você configura os cálculos, os quarks como partícula. Você vai dizer, um objeto é uma partícula ou é um estado metaestável? O parâmetro que você tem você está falando de que interação? Dessa interação. Qual é a escala de tempo típica dessa interação? É esse valor, esse tal zero. Tem um tal zero que é a escala de tempo típica da interação. Em função desse tal zero, você vai ver se um objeto é partícula. Você queria falar uma coisa que eu deixei Você estava falando da parte topológica, né? Que é quando ele tende para infinito. Agora, esse pessoal do dia que se preocupou muito quando o R tendia a zero, né? Se explodiu ou não. A questão do campo na origem, em cima da carga, né? Isso. Sei. Eu pergunto o seguinte, lá naquela época eles tinham preocupação com essa parte do R tendia infinito ou tinha que... Não, ainda não tinha muito não. Nessa época eu sei que para eles era razoável que o campo caísse a zero no infinito. Nessa época, na década de 30, assim, essa preocupação de saber qual é a estrutura do campo nas configurações de contorno não tinha não. O pessoal trabalhava dentro dessa premissa. A teoria de campo era meramente perturbativa mesmo. Dirac até que começou a olhar um pouco essa questão no trabalho dele de 1935, sobre quando ele estuda a equação de Dirac, o campo do elétron num espaço de de Sitter. Aí ele começa a considerar essa questão do espaço ser compacto ou não ser compacto. O espaço de Sitter não é compacto, ele é um hiperboloide. Mas aí Dirac, nesse trabalho, ele já considera um pouco essa questão do que é o campo na fronteira do teu espaço-tempo. Tá? Mas essa questão, ela só se tornou importante mesmo, eu diria, a partir da década de 70. Né? Depois das teorias de Young-Mills, aí o pessoal começou a ver essa discussão das configurações topológicas. Foi aí que a coisa começou a
a crescer. Bom, vamos voltar agora para o baixo nível da gente, né? Mas o nosso baixo nível, então, é baseado nessa premissa, que nós vamos, então, aqui jogar fora tudo que é campo nas fronteiras do infinito. Nós estamos desprezando as configurações topológicas, nós estamos, assim, dentro de um cenário altamente perturbativo. A gente está considerando apenas, né, os campos limitados à região onde estão as fontes, eventualmente, mas muito longe das fontes os campos caem a zero. Então é uma premissa, é uma hipótese de trabalho, mas que funciona muito bem. Eu te pergunto, José, o seguinte, uma solução sempre que teria para os campos tender a zero infinito, é se fosse, em vez de 1 sobre R, por exemplo, fosse 1 sobre o R mais A embaixo. Sei. Esse A embaixo me parece ser crucial, porque daí o R tende a zero, tende a infinito, você não vai estar tendo o problema que o A está matando uma parte. Esse aparecimento do 1 sobre R mais A, alguma coisa do tipo assim, qual foi o efeito físico que... Eu diria, 1 sobre R mais A não faz tanta diferença no infinito, porque se R vai infinito, esse A é completamente irrelevante, faz diferença na origem. O campo aí não explode na origem. Se R é igual a zero, você tem um A para te salvar. Mas se o R vai infinito, infinito mais A é infinito. Então o campo cai a zero no infinito. Você tem que remediar essa situação, talvez, colocando aqui alguma potência. Ali, dependendo dessa potência, lá no infinito, isso aqui cai a zero, não. Se você pegar o integral de dx, né, sobre raiz de x, você pode integrar isso aqui de zero a mais infinito. E isso aqui, apesar do raiz de x explodir na origem, a integral não explode na origem, essa integral é finita. A primitiva de raiz de x é a própria raiz de x, então raiz de x na origem não é zero. Então, essa integral, apesar de divergir, o integrando divergir na origem, a integral não diverge por causa dessa potência. Se a potência for menor do que 1, né, que da primitiva disso aqui é sempre x elevado a menos alfa mais 1. Então, se essa potência estiver entre 0 e 1, esse número aqui é sempre positivo, te salva. Agora, se essa potência aqui for igual a 1, já vai dar o log. E aí o log na origem diverge. Então, se for maior do que 1, né, vai dar um x2, que é 1 sobre x, aí diverge na origem. Então, a questão é você regular, né, o seu campo por uma potência lá no infinito também. E você tem que lembrar o seguinte, o que você tem no elemento de volume é um R2. Então, se o teu campo cai com 1 sobre R3, beleza. Lá no infinito eu tenho 1 sobre R. Você tem que levar em conta que tem esse cara aqui. Então, o ideal seria, para você ter garantia lá no infinito, que isso aqui fosse para 1 sobre R2 mais alto. Um pouquinho maior do que 2, para poder cancelar isso aqui. Porque se você tiver um campo que cai a zero lá no infinito, que cai com 1 sobre R no infinito, ainda sobra um R aqui. Então, quando você vai integrar esse R de zero ao infinito, lá no infinito isso está explodindo. Então, eu não diria tanto que é colocar uma perturbação em cima do R, é mexer a potência do R. Eu acho que isso é importante. Porque se você coloca mais A, como a gente está falando, né, no infinito, esse A é completamente irrelevante. Legal? Vamos lá, então. Vamos pensar no seguinte, então, vamos olhar essa Lagrange, vamos só, em vista disso, vamos olhar esses dois termos aqui, ó. Esse termo aqui e esse termo aqui. Por exemplo, vamos analisar esse termo. Lembrando que eu estou dentro de uma ação, eu estou integrando em T e estou integrando em X, estou no intervalo meio-dia, tá? Vamos pegar esse termo. Esse termo eu posso escrever assim, ó. Φ ponto, divergência de A. Vamos usar a nossa notação. Divergência de A é derivada em relação a xi da coordenada AI do campo. Isso aqui é a minha divergência do campo A. Vamos fazer a seguinte manipulação. Vamos escrever esse termo dessa forma. Isso aqui é DDT de φ, divergência de A, que é o BI aí, menos φ DI do BI DT. Ó, estou fazendo isso aqui. Derivada desse cara vezes Z. Eu escrevo tudo sob a forma de uma derivada total. É a derivada do produto menos a derivada temporal do segundo. Você sempre nosso total DDT. Aqui de novo, eu estou sempre comutando derivada de segunda.
DDT de DX é a mesma coisa que DDX de DT. DDX de Y é a mesma coisa que DDY de DT. Estou com a premissa de que meus campos têm derivadas segundas contínuas. Estou falando de campos clássicos. Então, estou fazendo também essa premissa. Os meus campos têm derivadas segundas contínuas. Então, se eu estiver fazendo essa manipulação, vai monopolo magnético. Então, alguém tem que saber. A gente faz isso, mas está perdendo alguma coisa. Então, se alguém estiver escrevendo monopolo magnético, derivada segunda do tempo, tudo bem, mas a derivada segunda do espaço, não. Se eu pegar potencial campo magnético, o que é o campo magnético de um monopolo magnético? É a carga do monopolo sobre 4π R2 R chapéu. É um campo perfeitamente radial. É isso aqui, é divergência de B igual a carga da origem. Então é um problema de eletrostática. Só que em vez de ser uma carga elétrica na origem, é uma carga magnética. Só que em vez de ser o campo elétrico, é o campo magnético. Divergência de B igual a ρ. Está aqui, porque não tem epsilon zero. Agora, pergunta, B é rotacional de A. Então, se a gente vai da base ingênua, divergência de B é divergência do rotacional, deveria ser zero. A divergência de B não é zero, mas B é rotacional de A. Então, eu estou com o seguinte problema. Divergência do rotacional não é zero. O que é a divergência do rotacional? É ddx da componente x do rotacional, que é ddy daz menos ddz do ay. Mais a derivada em y da componente y do rotacional, que é ddz do ax menos ddx do az. Mais a derivada z da componente c do rotacional, que é ddx do ay menos dy do x. Então é claro, se as derivadas segundas comutam, ddx do ay do az é menos ddy do ddx do az. Então esse termo aqui cancela esse. Depois, ddx, ddz, ddz, ddx do ay. Esse termo aqui cancela esse. E depois, ddy, ddz do ax, ddz, ddy do ax. Esse termo cancela esse. Então, beleza. Se eu fizer isso, muito bem, divergência do rotacional é zero. Mas se ddx, ddy do az for diferente de ddy, ddx do az, eu não posso cortar mais nada. Então, divergência do rotacional não é zero. A divergência do rotacional, o monopolo magnético é exatamente esse problema. Eu tenho um campo que eu não posso fazer isso aqui. A solução desse problema é isso aqui. Quem é o, se eu tirar o rotacional dessa função aqui, eu vou ganhar exatamente aquilo que lá. É G sobre 2π R. Cosseno de θ sobre 1 mais seno de θ e chapéu. Então, se eu pegar esse em coordenadas esféricas, né? Se eu pegar esse potencial vetor, tirar o rotacional dele em coordenadas esféricas, vai dar exatamente aquele campo B radial. O rotacional disso é exatamente aquele campo B. Agora, se vocês observarem esse campo aí, tem um problema sério. Ele não diverge só na origem, que é onde está a carga. Ele tem divergência aqui, ó. Se 1 mais seno de θ, se o seno de θ for igual a mais 1, eu acho que eu vou comentar. Seno de θ sobre 1 mais cosseno de θ. Então, se eu tiver coordenada θ, é essa coordenada azimutal, que mede com o ângulo dos eixos. Se o θ for igual a menos 1, que é o eixo dos eixos negativo, ó, isso aqui dá zero. Então, eu não tenho singularidade só aqui na carga, que é o R igual a zero. Eu tenho singularidade no eixo dos eixos negativo todo, que é o que a gente chama de string de Dirac. A string de Dirac, esse monopolo está aqui, e eu tenho as singularidades todas amontoadas em cima de uma corda, de uma linha unidimensional. Então, o monopolo magnético ele tem essa estrutura de singularidade. Não é que nem a carga elétrica, que ele inverte só na origem. Por quê? Porque é gradiente de φ. Então, divergência do gradiente não sendo zero, não é nenhum problema. Mas agora, quando a divergência do rotacional não nula, o problema é muito mais sério. A estrutura de singularidade muda completamente. O monopolo está aqui, a carga está aqui. No entanto, a singularidade não está só em cima da carga, está em todo esse eixo. E é isso aqui que está dizendo que essa função é. Se vocês olharem essa função, tipo, exercício para você. Fazer e trazer. Mostra que as derivadas segundas dessa função não são contínuas.
A matemática está aqui para isso, tá? Resolver as nossas ignorâncias aí, tá bom? Então, se você quiser fazer esse exercício e depois mostrar para os seus amiguinhos, tá? Legal? Ó. E essa é a questão. Então, se eu agora estou fazendo isso, aqui eu estou fazendo com a derivada temporal e a derivada espacial, não é tão drástico. Mas quando eu começo a dizer que eu estou jogando fora termos desse tipo, quer dizer, eu estou comutando aqui, se eu tenho a DDT da divergência é a mesma coisa que a divergência do DDT. Eu não estou tendo pudor quanto a isso. Bota a derivada temporal na frente da derivada espacial ou vice-versa. Então eu estou partindo do pressuposto que esse campo tem derivadas seguidas contínuas no tempo e no espaço. Tá certo. Bom, a gente tem que fazer alguma coisa, senão a gente não consegue fazer nada. Então, para começar e ver que dá certo, aí a gente vai com mais coragem e com mais cara de pau. Aí a gente continua fazendo as coisas mais um pouquinho sujas, né, que vão dando certo. Aí é justamente o papel do físico e matemática, a importância do físico e matemática é esse. Você é o batedor. Suja a mão, se expõe. Se dá certo, paga o mico. Se der errado, paga o mico. Se der certo, o físico e matemática vão atrás, vão colocar isso no lugar. Aí o cara conserta tudo que você fez, bonitinho. E às vezes o cara fica meio frustrado com isso, porque ele faz um trabalho violento, sei lá, mas eu já sabia disso, já estava certo. Você simplesmente arrumou, mas é importante a gente tem que saber que uma hora, né, pode ser que a gente esteja fazendo a coisa certa no lugar errado, ou a coisa errada no lugar certo, que é pior ainda. Então, o papel do físico matemático é importante por isso, porque ele espera o cara da física fazer, sujou a mão, deu certo, aí o cara da física fala, olha, está dando certo, mas eu não sei direito por quê. O cara da física matemática vai atrás, né? Tanto é que primeiro apareceu a teoria de Young-Mills. Depois é que o pessoal colocou fibrado. Mas fibrado já existia muito antes de Young-Mills. Qualquer matemático que conhece geometria diferencial já conhecia Young-Mills sem saber, porque conhecia espaço fibrado. Então, se você soubesse espaço fibrado e ligasse com física, você já estaria descobrindo a teoria de Young-Mills. Mas não foi assim. Primeiro os caras descobriram Young-Mills e fibrado já está lá atrás. Né? O cara já sabia aquilo lá. Muito tempo. E aí o cara da física só percebeu que poderia dar um tratamento de fibrado para Young-Mills 10 anos depois, em 65. Então é um pouco esse discurso da matemática com a física, né? A gente, às vezes, a física vai na frente, suja, começa a dar certo, o resultado é meio nebuloso, mas o resultado está dando certo, o cara da matemática vai atrás, agora vamos botar tudo no lugar. Isso tem que ser pensado desse modo, não dá sentido às operações matemáticas que a gente faz sem ter sentido, né? Então a gente, às vezes, opera matematicamente, a própria função delta do Dirac, né, é um exemplo disso, né? Você opera com aquela coisa que é infinito num ponto e é zero fora daquele ponto. Aquele delta de x tem um significado que representa, a gente sabe operar com aquilo, porque depois, claro, os matemáticos em teoria de distribuições mostraram que aquilo faz todo sentido. Então é um pouco esse jogo da física matemática com a física teórica. A física teórica abre um pouco as ideias. Dificilmente a gente vê um efeito físico que foi descoberto pela física matemática. Eu não estou desqualificando, não estou só colocando vocês assim, e eu acho muito relevante, eu adoraria saber física, adoraria saber mais matemática, mas não fui formado assim, agora estou velho demais. Mas eu acho que é interessante a gente saber matemática, o Dirac sempre dizia, mas se a gente observar bem na evolução da física teórica, as ideias, né, os grandes efeitos, as grandes mudanças de paradigma vieram de um pensamento muito simples, né? A física matemática nunca descobriu um efeito global. Porque agora eu tenho sentido matemático, a teoria, eu estou descobrindo isso. Geralmente a física matemática, ela passa limpo tudo que você já fez na física teórica, né? E ela abre um pouco, expande os seus horizontes, né? Mas não é que às vezes você tem uma descoberta que vem da física matemática. Mas é como o Dirac falou lá no que ele fez de 39, né? A natureza gosta de matemática. A natureza, ela cede a matemática, ela deixa a matemática vasculhar ela. Graças a Deus, ele diz isso. Graças a Deus, né, que a matemática, a natureza não é refratária à matemática. O cara bota a matemática e a natureza reage bem. Se não tinha matemática, se a natureza não gostasse de matemática, como é que a gente ia fazer física? Né? Estaria fazendo filosofia direto, né? Eu acho que é um pouco essa discussão. Ele primeiro abre o caminho, uma matemática meio suja, sem culpa, sem medo. E depois a gente fala, esse aqui é o problema. A gente vai sempre anotando. Até quando eu trabalho assim, a gente está fazendo uma coisa assim, a gente precisa gerar um resultado que a gente já sabe onde você vai chegar. Mas você faz passagens que são nebulosas no meio do caminho. Então eu sempre gosto de anotar, ó. Sempre posso estar